Olá, alunos! Seja bem-vindo a mais uma escola virtual. Sou a professora Rafaela e na nossa aula de ensino religioso de hoje vamos falar sobre tradição escrita. Cada povo, em suas diferentes religiões, tem sua própria forma de expressar, registrar, guardar e transmitir o entendimento sobre o sagrado. Esses ensinamentos podem ser por meio de livros, histórias contadas, músicas, danças, poesias, pinturas, desenhos, esculturas e muitas outras formas. Sendo assim, os textos sagrados podem ser orais, escritos, pictóricos ou de outros modos. A religião, independentemente da forma como expressa o sagrado e as práticas que realizam em seus rituais, procura organizar a vida da pessoa religiosa. Por isso, os grandes acontecimentos religiosos são revividos por meio dos rituais, que tanto os textos orais como nos escritos expressam suas crenças e fé. Muitas religiões possuem textos sagrados. Entre os mais conhecidos estão as diversas Bíblias cristãs, ao Corão islâmico, a Torá judaica, entre outros. Vamos conhecer alguns deles. Um dos livros sagrados para os hinduístas, que foi compilado por volta de 3.000 anos antes de Cristo, chama-se Vedas. Tratam-se de 4 coleções de hinos, orações e textos ritualísticos revelados aos antigos sábios. Vedas significam saber e conhecimento. É considerada pela história a escritura sagrada mais antiga da humanidade. Os Vedas podem ser divididos em 2 grandes partes. A primeira parte, que estão os textos revelados, e a segunda parte são os textos lembrados, que são o texto que o próprio homem produziu. Torá é o livro sagrado para o judaísmo e pode ser entendido como lei, mas originalmente significa ensinamento ou instrução. Tradicionalmente é escrito em pergaminhos. Na Torá é contada a história do povo judeu e nela existem as leis judaicas que fazem parte da aliança de Deus com o povo escolhido e por isso devem ser observadas integralmente. São 613 leis ou obrigações fundamentais para os judeus que estão descritas no livro sagrado. Entre essas leis estão os 10 mandamentos escritos em tábuas de pedra, o livro de orações diárias, as festividades, os rituais, as regras de higiene e as leis morais. Durante a celebração, os pergaminhos da Torá são erguidos e os fiéis ficam em pé e exclamam: "Esta é a lei que Moisés promulgou para os filhos de Israel." Alcorão é o texto sagrado do Islã. O nome em árabe significa lido ou recitado. O livro contém para os muçulmanos uma série de revelações de Alá a Maomé. Estas revelações começaram nas primeiras décadas do século VII. São revelações que foram feitas a Maomé através do arcanjo Gabriel. Quando Maomé as proclamou, os ouvintes memorizavam e às vezes escreviam em folhas de palma, fragmentos de ossos ou peles de animais. Após a morte de Maomé, no ano de 632 d.C., seus seguidores começaram a recolhê-las e elas eram recompiladas no Corão, tal como conhecemos hoje. A Bíblia, texto sagrado para o cristianismo, e significa livros. A Bíblia não é um único livro, e sim uma coletânea de 73 livros para os católicos e ortodoxos e 66 livros para os evangélicos ou protestantes. A Bíblia possui um grande valor espiritual e religioso para todo cristão. A Bíblia está dividida em 2 partes, o Antigo Testamento e o Novo Testamento. No Antigo Testamento, temos o relato da experiência religiosa do povo israelita e sua origem, e no Novo Testamento está descrita a vida e obra de Jesus Cristo, e nele também encontramos fatos que originaram a Igreja Cristã. Também a Bíblia fala sobre a vida dos primeiros apóstolos e o movimento de expansão da fé cristã. São vários livros sagrados para diversas religiões diferentes. Sugiro que você faça uma pesquisa de alguns livros sagrados. Essa foi a nossa aula de hoje
Responda a questão 3 do seu bloco do MEV. Até mais!